E aí, pessoal, o assunto aqui é o Flamengo. E você vai entender por que em algum momento o Grêmio entra na discussão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, ativo parceiro para aquela hora, para você melhorar a sua relação, para você não falhar na hora H, 100% natural, sem nenhuma contraindicação. Ativo é a solução. Na descrição do vídeo você tem um link para você comprar direto o ativo e receber na tranquilidade de casa. Pois então, faça isso. Resolva este problema. Gente, Flamengo e a relação ali na frente com o Grêmio. Eu estava lendo vendo um vídeo e lendo o Twitter do Vene Casagrande, ótimo jornalista, repórter que faz a cobertura do Flamengo e é muito bem informado por lá. E ali ele conta bastidores do Vitor Pereira, o treinador português que está no Flamengo, que ainda está no Flamengo. Ali ele fala sobre uma relação muito complicada com os jogadores, uma relação fria, decisões que têm incomodado tanto os atletas como a parte da direção, explicações sem sentido, time titular com pouquíssimo treino, declarações ruins, enfim, ele faz uma longa manifestação sobre o clima envolvendo o Vene Casagrande. E o que a gente sugere a partir daí? Que o Vitor Pereira, o português, está com os dias contados no Flamengo, podendo inclusive ser demitido já. Tem perdido as decisões, o time está jogando pouco, o time marca pouco, o time tem 1000 problemas. Jogadores fora de posição, reservas que não podem ser reservas, situações que estão de fato incomodando. Para muitos, o Vitor Pereira bate muito na tecla de que não tem tempo para treinar, porque o time acaba jogando muito, mas o fato é que o Flamengo está muito menor do que já foi nos últimos tempos. E aí a pergunta, e o Grêmio com isso? E aqui vai a resposta. Se fala em 3 nomes para treinarem o Flamengo neste momento, ou melhor, dentro do grupo de jogadores existem possibilidades e até pedidos dos jogadores. A gente sabe que Dorival Júnior não saiu muito bem lá, principalmente depois do episódio, em relação à diretoria, mas a gente sabe que alguns nomes são muito fortes no ambiente interno do Flamengo, e um deles é Renato Portaluppi. Um desses nomes é. O que se cogita nos bastidores dessas conversas, que se fala muito também dentro dos jornalistas lá, nos grupos de jornalistas. O nome principal é o nome do Jorge Jesus, naturalmente. Está no futebol, está na Turquia, se não me engano, e seria o nome, o primeiro nome, a preferência do Flamengo. Um treinador que fez sucesso lá, que treinou o time, que ganhou Libertadores, que criou todo um ambiente para ele, o tal do Mister e tal, a torcida adora ele. E ele seria, naturalmente, o primeiro nome do Flamengo. O segundo nome do Flamengo seria o Tite, que se despediu da seleção brasileira e teria, então, a possibilidade de um projeto um pouco mais longo com um Flamengo muito propositivo, né? Um time que tem muito dinheiro, um time que tem grandes jogadores e que teria isso. Agora, o nome de Renato, a gente pode dizer, inclusive, que corre por fora, porque seria um pedido da principal força do Renato, que é a sua relação com os atletas. O ambiente controverso dos atletas com o Vitor Pereira acaba dando aos atletas força no ambiente interno. Isso é assim em qualquer lugar. E aí teria o nome de Renato uma força muito grande. Quando a gente projeta isso para cá, olhando o Renato para cá, a gente descarta completamente a possibilidade, porque o Renato não abriria a mão do projeto que ele montou no Grêmio agora, ele não sairia dessa maneira, então não me parece que seja algo que preocupe
o Grêmio, né, ou os gremistas de um modo geral. Mas é legal a gente ver o treinador do Grêmio valorizado por um grande clube, principalmente depois da forma como o Renato saiu de lá. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Renato deixar o projeto, mesmo que ele venha a ser tentado pelo Flamengo. A gente sabe que o Renato mora no Rio, que tem um monte de coisa assim, o negócio dos 200 milhões, mas a gente sabe também que o momento do Renato é outro aqui em Porto Alegre, que ele está vivendo um grande momento, então eu não acho que isso seja algo forte, assim, algo contundente. Mas é importante a gente colocar, porque mais uma vez Renato entra no circuito dos grandes e isso passa também pelo trabalho que está desenvolvendo, mais uma vez, no Grêmio. O sonho do Renato, a gente sabe, inclusive tem uma cláusula no contrato, é a seleção brasileira. E isso também não foi definido ainda. Mas se fala em Ancelotti, se fala em... E aí é uma outra seara que eu acho que não é essa a discussão. O que é importante da gente falar é que, mais uma vez, o nome do Renato é parte das citações nos maiores ambientes. Isso é o ponto. Para mim, esse é o ponto principal do que a gente está conversando agora. Quando tu sugere Renato no degrau de cima do futebol brasileiro, que no caso é Flamengo, é Corinthians, próprio Atlético, um pouquinho diferente hoje, já um pouco menor do que era 2 anos atrás, tu já começa a ver o Renato mais uma vez se habilitando lá para a seleção brasileira, que é o seu principal desejo. Eu confesso para vocês que eu acho que esse conteúdo e essa notícia de vontades de jogadores depõe muito a favor do treinador. Muito a favor. O que a gente está vendo aqui no futebol brasileiro hoje são essa enxurrada de treinadores de Portugal, por exemplo, e muitos deles que não conseguem se relacionar com o grupo de jogadores. E treinador, em primeira análise, é um gestor de pessoas. Ele é um gestor de pessoas. Então, quando tu vê isso, quando tu enxerga isso, bom, aí tu tem que entender também o trâmite do futebol. E essa, para mim, é uma notícia que, neste ponto, pesa muito. Pela manhã ontem à noite eu fiz um vídeo sobre o Renato e a sua relação com os atletas, e aí hoje, curiosamente, vem uma notícia nesta linha, na mesma linha. Então, em nome disso, é legal que a gente posicione e converse. Eu acho sempre importante que a gente lembre isso, fale disso, porque isso é um ponto muito, muito forte do futebol. Lembrando, não deixem de fazer parte do Clube do CCD, o espaço de membros aqui do canal. Você tem aí um Seja Membro, entra ali e faça parte desse time aí com a gente. Surpresas nas lives. A próxima live que a gente vai fazer, nós já vamos colocar aqui, acho que domingo, uma das camisas de um kit curioso que a gente conseguiu para vocês vão gostar. Valeu? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.